Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Física Universitária, o mais completo do YouTube. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Hilton Júnior e trabalho com Física Universitária há muito tempo aqui no canal, sem contar também outras plataformas. Hoje nós estamos aqui dedicados a resolver exercícios do livro do Halliday, Os Fundamentos de Física, volume 1, que é o conteúdo da mecânica. Você tem interesse em aprender e a resolver os problemas? Então vem comigo, vamos fazer a leitura aí da questão? A questão diz o seguinte: um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 quilômetros a 30 quilômetros por hora. Em seguida, continua no mesmo sentido e percorre outros 40 quilômetros, agora a 60 quilômetros por hora. Letra A. Qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Suponha que o carro está se movendo no sentido positivo do eixo X. Letra B. Qual é a velocidade escalar média? E na letra C, desenhe o gráfico de X em função de tempo e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Vamos lá resolver. Seguinte, coloquei o enunciado aqui de novo para que você possa acompanhar conforme nós vamos resolver. O importante de um exercício desse é representar o que ele está pedindo. Vem aqui que eu vou fazer então um esquema para você. Ó. Ele traz aqui para nós a ideia de que o nosso objeto, esse nosso veículo, deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo. Por aqui, ó. Ele está na direção de um eixo X. Vou apagar aqui. Bem, esse automóvel, então, descreve da seguinte forma. Vamos colocar ele saindo daqui e chegando nesta posição. Bem, e aí o que a gente vai ter? Que analisar os trechos que ele está afirmando aqui, o que está acontecendo nesse exercício. Ele, então, estabelece que até esta posição ele percorre uma distância de 40 quilômetros. Tranquilos até aqui? Aí, a velocidade que ele vai desenvolver nesse trecho é de 30 quilômetros por hora. Beleza? Tá bem visível aí para vocês, ó. Dá para aumentar um pouquinho aqui. Então, a gente tem 30 quilômetros. Neste segundo trecho, ele vai andar mais 40 quilômetros. A velocidade que ele tem, agora ela é maior. Vamos pôr a representação aqui de uma velocidade maior. E essa velocidade de 60 quilômetros por hora. Ficou claro até aqui, ó? Então a visualização do problema é esse. Ele parte de algum local, não sei da onde, anda os primeiros 40 quilômetros a 30 quilômetros por hora, anda os próximos 40 quilômetros em 60 quilômetros por hora. Ele quer a velocidade média total no trecho. Então, é isso que ele está pedindo na letra A. Qual é a velocidade média total? Aí a gente precisa lembrar da equação da velocidade média. Vamos aqui, então, para a nossa letra A. Para achar a velocidade média total, vou reescrever aqui. Vamos precisar do deslocamento total e do intervalo de tempo total que ele vai estar gastando. Então, quanto tempo ele gastou na primeira metade, quanto tempo nessa segunda metade e qual é o deslocamento todo? Bem, o deslocamento todo está fácil. Ó. Esse deslocamento aqui representa 80 quilômetros. A única situação é qual é o tempo que ele gastou. E aí o que a gente vai fazer? Velocidade média no primeiro trecho é o deslocamento do primeiro trecho, tempo no primeiro trecho. Então a gente vai fazer essa primeira metade. Como precisamos do tempo, o tempo do primeiro trecho
ele é o deslocamento de 40 quilômetros por hora e o tempo que troca de lugar com a velocidade, né? Fica assim, então, deslocamento 40, velocidade 30 quilômetros por hora, o nosso resultado é em hora. Então, o tempo gasto aqui foi de 4/3 de hora. Você pode colocar 1,33 se quiser, né? Porque vai dar uma dízima. Eu vou deixar como 4/3. Agora eu vou calcular a velocidade média no segundo trecho. Então eu vou aplicar a velocidade média desse segundo trecho. Sendo esta, velocidade média de segundo trecho, deslocamento total, deslocamento do trecho 2, tempo do trecho 2. Estamos agora no segundo trecho. O tempo do segundo trecho passa a ser, então, o deslocamento, que também é 40 quilômetros. Então, é esses 40 quilômetros. Eu estou indo desse ponto para esse, ele saindo daqui, chegando aqui, mas agora com uma velocidade maior, que vai ser de 60 quilômetros por hora. Isso aqui dá 4/6, que na simplificação resulta num tempo igual a 2/3 de hora. Aí para e pensa agora, qual foi o tempo total que ele gastou? Que aí a gente consegue achar a velocidade média total. Então deixa eu ver se a gente não vai sair muito aqui, ó. Velocidade média total é o deslocamento total pelo tempo total. Beleza? Tá bem no limite ali do nosso quadro, né? Estou olhando para a tela ali para acompanhar. Entenderam aqui a ideia? É isso que a gente precisa empregar, achar agora nesse tempo todo. Então, a velocidade média total é o deslocamento todo, 80 quilômetros. O tempo total é o 4/3 mais 2/3. Quanto que dá 4/3 mais 2/3? Conserva o seu denominador, que é 3, e soma o numerador, 4 mais 2, que dá 6/3, ou seja, 2 horas. Então, a velocidade média total, ela é os 80 quilômetros por hora em 2 horas. Então, a velocidade média total de 40 quilômetros por hora. Tá aí, essa é a resposta da letra A. Tem como fazer numa única expressão? Até dá. Mas para que ficar inventando equações e mais equações? Se você já tem essa, já resolve. Calculei o tempo gasto no primeiro trecho, o tempo gasto de segundo trecho e somei tempo total com a distância total ali, o deslocamento total do objeto. E assim a gente encontrou a letra A. Até aqui, tudo tranquilo? Então tá aí feito. Não, eu tô com um pequeno reflexo, vocês me desculpem, não é a minha sala original aqui, mas eu estou aproveitando o momento para poder te fornecer mais um exercício. Tá? Então, estou olhando ali, ó, está apagando um pouquinho aqui por causa de uma iluminação que eu tenho no canto. Então é 40 quilômetros por hora. Fechou? Na letra B, o que ele pede? Ele quer saber qual é a velocidade escalar média. Vamos lembrar aqui rapidinho? A velocidade média, ela é definida como o deslocamento num intervalo de tempo. A velocidade escalar média é a distância percorrida num intervalo de tempo. E tem diferença. Por quê? Aqui ele deslocou 80 quilômetros. Qual foi a distância que ele percorreu? 80 quilômetros. Mas vai falar, pô, professor, você acabou de dizer que no que tem diferença? Agora para e pensa. O cara fez esse trajeto e voltou. Se ele vai e volta, eu preciso para deslocamento, posição de início e de fim. Se ele saiu desta posição aqui e voltou para ela, o deslocamento é zero, não tem velocidade média. Ele vai e volta, posição de início e de fim coincidem. Você tem um vetor que vem para frente, na direção do eixo X, e um vetor que vai ao contrário. Então, é como se você somasse algo que está ali indo para o lado negativo, vai dar zero esse deslocamento.
Posição de início e de fim é a mesma. Agora, a distância percorrida é diferente, porque ele anda 80 e depois mais 80. Então, a distância de percorrida é aquela soma de deslocamentos independente do sentido. Você soma os caminhos andados, entenderam? Então, quando a gente só está com um único sentido, o exercício deixou claro que isso aqui está num único sentido. O que acontece? A sua velocidade escalar média, ela coincide com a velocidade média, por causa de ser um único sentido. Com isso, então a nossa velocidade escalar média também é de 40 km por hora. Deixa eu ver se está com reflexo ali para vocês. Não, dá para enxergar legal. Então tá aí, ó. Essa é a letra B. Então o importante desse exercício é essa compreensão da diferença de deslocamento para a distância percorrida. E para fechar, na letra C, ele pede um gráfico. Então, nós vamos ter aqui um gráfico da posição x em metros em função do tempo. Então, eu vou pôr assim, para aumentar um pouquinho a escala. E aqui o tempo em horas. Então, a gente vai ter o deslocamento dele em 20, 40, 60, 80. E aqui a gente vai ter, então, meio, 1, 1,5, 2. Para dar uma ampliada um pouquinho no gráfico. Os números estão tranquilos, todos num tamanho bom. Só esse 1080 que está esquisito aqui, né? 80. Então, o que a gente tem? No primeiro trajeto, ele cumpriu 40 quilômetros. Vou só fazer aqui uma representação rápida. Em 4/3 de hora, que daria 1,33. Então, seria algo mais ou menos por aqui na nossa escala. Eu vou pôr aqui como o primeiro ponto. Esse é o nosso primeiro ponto, ó. Então, agora a gente vem e traça uma reta do primeiro trecho. Tá aqui. Então, esse foi o primeiro trecho. No segundo trecho, ele cumpriu os mesmos 40, ao qual ele vai estar aqui no 80, só que em 2. Então, esse daqui vai estar assim, ó. Segundo ponto, ligando 80 com 2. E aqui, essa segunda reta. Pronto, tá aí, ó. Então, esta reta é o trecho 1. Esta reta, o trecho 2. O que vai ser a velocidade média que ele vai cumprir? É como se ele saísse aqui do 0, vamos ver se eu vou acertar, e fosse diretamente lá para o 2. Espero que tenha ficado reto. Mas entenderam? Então, a velocidade média total é como se eu ignorasse tudo que ele fez ao longo dos trajetos, desses trechos, tanto do 1 quanto do ponto 2. Eu só olho para o deslocamento todo e pelo tempo todo gasto. Quando eu olho de trecho em trecho, modifica um pouco. Por quê? Espaço por tempo, né, posição por tempo, o coeficiente angular disso representa a velocidade. Uma velocidade mais baixa está mais próxima do eixo T. Uma velocidade mais alta, ela tende a ir mais próximo do eixo X. Então, a angulação, a inclinação que essa reta vai dar, vai representar essa velocidade. Tá aí. Mais ou menos, então, assim que ficou o exercício. Você aqui da frente, você dá um print. Feita essa questão de número 3, e aí eu te peço, se você não está inscrito, aqui, ó, aí, ó, se inscreve no canal. Já está inscrito? Vê se o sininho aí está ativado, porque direto e reto estou mandando questões de resolução e até algumas novas aulas teóricas estão sendo gravadas. Se você não conhece o canal, te convido a conhecer, olhe nossas playlists, veja as videoaulas, que eu sei que vai te ajudar bastante. Bem, toda essa aula foi passada para você de uma forma
gratuita. Então, fazer o seguinte, eu quero como um pagamentozinho para ajudar o que eu estou fazendo para você aí. Né? Eu me ajudo e você me ajuda? Então, deixa o like, um comentário e compartilhe o nosso vídeo. Tranquilos? Se você quer ver mais um pouco do meu trabalho, é do lado de cá, ó, Paralelo de Física no Instagram, tem todos os quadros, todas as aulas completinhas para você também ter um material ali escrito, beleza? Bem, fico por aqui e aguardo você na nossa próxima aula. Um forte abraço!